Olá, quero falar diretamente com você hoje. Sim, com você, homem que já passou dos 60, que construiu uma vida, acumulou experiências e que talvez agora se depare com questões que a medicina muitas vezes trata com uma frieza que não cabe na vida real. Aquele título que talvez o tenha trazido até aqui sobre café e ereções pode soar como mais uma daquelas promessas fáceis da internet. E a primeira coisa que eu quero lhe dizer é: vamos reinterpretar isso juntos, com a seriedade e o respeito que a sua saúde merece. Meu nome é Bruna Macedo, sou médica urologista formada pela Universidade de São Paulo, onde também fiz meu doutorado. Decidi aprofundar meus estudos na Alemanha, com uma especialização em medicina sexual, porque entendi, desde cedo, que a saúde do homem vai muito além de um exame de próstata. É sobre qualidade de vida, sobre confiança, sobre a sua intimidade. Há mais de 15 anos aqui no meu consultório em São Paulo, eu ajudo homens, muitos deles com a sua idade, a reencontrar o bem-estar, ajustando peças do dia a dia sem fórmulas mágicas. E hoje vamos falar de uma dessas peças, um hábito quase universal, o cafezinho. A proposta não é um milagre líquido, mas sim ajustar a forma como você consome algo que provavelmente já faz parte da sua rotina. A ideia de que o jeito certo e o momento certo de tomar seu café podem sim ser um suporte para a sua saúde vascular é o que vamos explorar. E a saúde vascular, essa rede de rios e afluentes que percorre seu corpo, é um dos pilares centrais para ereções mais firmes e confiáveis, especialmente depois de uma certa idade. O que quase ninguém conta sobre essa relação entre o café e a circulação sanguínea não está na quantidade de xícaras que você toma, mas em dois detalhes que, pela minha experiência, a maioria dos homens ignora completamente. O primeiro é a importância de tomar o café sempre depois de um copo de água em temperatura ambiente. O segundo é esperar um tempo, pelo menos 60 minutos depois de acordar, para tomar a sua primeira xícara. Eu sei que parece contraintuitivo. Para muitos, o café é a primeira coisa que toca os lábios pela manhã, o ritual que liga o motor. Mas pense comigo. Você passou idealmente de 7 a 8 horas dormindo, sem ingerir nenhum líquido. Seu corpo acorda em um estado natural de desidratação. O sangue, nesse momento, tende a estar um pouco mais viscoso, mais grosso, digamos assim. Jogar um diurético potente como o café nesse sistema, como o primeiro líquido do dia, pode, em alguns homens, gerar um estresse desnecessário no seu sistema vascular, nos seus rins, nas suas glândulas adrenais. Em vez de ajudar, você pode estar, sem saber, forçando a máquina logo na partida. Não é culpa sua, ninguém explica isso. É uma questão de fisiologia e de hábitos que repetimos sem questionar. A ereção é, em sua essência, um evento hidráulico, um evento de fluxo sanguíneo. Se o sistema hidráulico geral não está nas melhores condições, o resultado final pode ficar comprometido. Vamos entender por que essa pequena mudança de hábito pode funcionar. Imagine que suas artérias e veias são como as mangueiras de um jardim. Por dentro, elas são revestidas por uma camada muito fina e inteligente de células, chamada endotélio. Eu costumo dizer aos meus pacientes que o endotélio é o maestro da circulação. É ele quem decide se a mangueira vai relaxar para o fluxo aumentar ou se contrair. Para fazer isso, ele produz uma molécula pequena, mas poderosíssima, o óxido nítrico. É o óxido nítrico o grande responsável por enviar a mensagem de relaxamento para a musculatura lisa dentro do pênis, permitindo que o sangue entre e preencha os corpos cavernosos, como se enchesse duas esponjas, gerando a rigidez. Com o passar dos anos, a capacidade do nosso endotélio de produzir óxido nítrico pode diminuir. É um processo natural do envelhecimento, mas que é muito acelerado por fatores como diabetes, pressão alta, colesterol elevado e, claro, o estresse crônico. O café, quando consumido puro, sem açúcar, é rico em compostos antioxidantes e bioativos que algumas evidências sugerem podem ajudar a proteger a função desse endotélio. Eles parecem favorecer a disponibilidade de óxido nítrico. Agora, junte essa informação com os dois detalhes que mencionei. Ao se hidratar primeiro com um copo de água, você tende a melhorar a fluidez do seu sangue, diminuindo sua viscosidade.
Você prepara o terreno. A água é o gesto de gentileza que seu corpo precisa após o jejum noturno. Depois, ao esperar de 60 a 90 minutos, você permite que o pico natural de cortisol, o nosso hormônio do despertar e do estresse, que acontece logo ao acordarmos, comece a baixar. Tomar café, um estimulante exatamente no pico do seu estimulante natural interno, pode criar uma cascata de estresse e ansiedade em alguns homens, e sabemos que a ansiedade é uma inimiga declarada da performance sexual. Você modula a resposta ao estresse, e isso por si só já é um grande passo. Então, como podemos transformar essa teoria em uma prática diária, um hábito que se soma a outros de forma inteligente? Eu chamo isso de empilhamento de hábitos, ou habit stack. Vamos construir isso em 3 camadas simples. A primeira camada, e a mais fundamental, é a que eu chamo de hidratação precedente. A partir de amanhã, a primeira coisa que você fará ao acordar antes mesmo de escovar os dentes é beber um copo de água em temperatura ambiente. Não precisa ser gelada, pois isso pode ser um choque para o sistema digestivo ainda sonolento. Apenas um copo de água pura. Por que isso pode ajudar? Como dissemos, ele combate a desidratação da noite, o que tende a deixar o sangue mais fluido e prepara todo o seu sistema para receber o café de forma mais suave. Para começar hoje mesmo, o truque é simples. Antes de dormir, já deixe um copo com água coberto ao lado da sua cama. Assim, não há como esquecer. Um aviso importante: homens que têm alguma condição médica que exige restrição de líquidos, como uma insuficiência cardíaca ou renal severa, devem obrigatoriamente seguir a orientação do seu médico especialista. A segunda camada é o café estratégico. Depois da sua água e de ter esperado o tempo necessário, prepare uma xícara de café, apenas uma. E o mais importante, puro, sem açúcar. Eu sei que para muitos isso pode ser um desafio, mas o açúcar é um dos grandes sabotadores da saúde endotelial. Picos de glicose no sangue geram um processo inflamatório nessa camada interna dos vasos, exatamente o oposto do que queremos. O açúcar anula o potencial benefício que o café poderia trazer. Se você acha impossível tomar sem açúcar, comece hoje reduzindo a quantidade pela metade. Na semana que vem, reduza mais um pouco. Uma alternativa interessante é adicionar uma pitada de canela, que além de dar um sabor agradável, também tem propriedades que podem ajudar no controle da glicemia. Para aqueles que sentem que o café agride o estômago, uma dica é procurar por cafés de torra mais clara ou média, que tendem a ser menos ácidos. Lembre-se, a consistência é mais importante que a perfeição. A terceira camada é o timing certo. O hábito é tomar esse café estratégico apenas de 60 a 90 minutos depois de ter acordado. Como já expliquei, isso tende a evitar uma sobreposição de estimulantes que pode gerar agitação, palpitações e ansiedade em alguns homens, sentimentos que são péssimos para a confiança na intimidade. O que fazer nesse intervalo? Use esse tempo para a sua hidratação, talvez para fazer um alongamento leve, ler o jornal, ou simplesmente organizar seus pensamentos para o dia que começa. Você transforma a espera em um momento de cuidado pessoal. É crucial entendermos o seguinte: a proposta aqui é reformular a ideia de força máxima que o título talvez tenha sugerido. Em vez de pensar que o café é uma pílula mágica para uma ereção instantânea e poderosa, o mais seguro, honesto e realista é entender essa estratégia como uma ferramenta. Uma ferramenta que, dentro de um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada e atividade física, pode ajudar a proteger e otimizar a sua função vascular. A meta não é encontrar um milagre na xícara, mas usar um hábito que você já tem de uma forma mais inteligente, beneficiando não apenas sua saúde sexual, mas sua saúde como um todo. Uma circulação melhor significa mais oxigênio e nutrientes para o seu cérebro, para o seu coração, para os seus músculos. A ereção muitas vezes é apenas um reflexo, um barômetro da sua saúde vascular geral. No meu consultório, vejo muitos homens cometendo erros que sabotam completamente os potenciais benefícios de hábitos saudáveis. Com o café, não é diferente. O primeiro grande erro é usar o café para mascarar uma noite de sono ruim. O sono de qualidade é fundamental para a regulação hormonal, incluindo a testosterona, e para a recuperação do sistema nervoso.
Usar o café como uma muleta para compensar a falta de descanso apenas eleva o estresse geral do corpo, o que a longo prazo piora a função erétil. Outro erro comum é tomar o café muito quente, fervendo. Além do risco para o esôfago, temperaturas extremas podem ser um estresse para o sistema. Tomá-lo de estômago completamente vazio para quem tem sensibilidade gástrica pode piorar quadros de gastrite ou refluxo. O uso de adoçantes artificiais também merece atenção. Algumas pesquisas sugerem que eles podem impactar negativamente a nossa microbiota intestinal, as bactérias boas do nosso intestino, que hoje sabemos ter um papel importante na inflamação sistêmica e na saúde vascular. E, talvez o pior de todos os erros, é o hábito de tomar várias xícaras pequenas ao longo do dia, todas elas carregadas de açúcar. Isso cria uma montanha-russa de glicemia e insulina que é extremamente prejudicial para o endotélio. Naturalmente, quando apresento essa abordagem, algumas objeções e dúvidas sempre surgem. Muitos homens me perguntam: doutora, mas e a minha pressão alta? Meu cardiologista disse para ter cuidado com o café. Eles estão certos. O café pode sim ter um efeito agudo e temporário na pressão arterial. Por isso, qualquer ajuste, por menor que pareça, deve ser conversado com o seu cardiologista. Ele conhece o seu caso, seus medicamentos e poderá orientá-lo da melhor forma. Para muitos, uma xícara pela manhã, da forma correta, não representa um problema, mas essa validação é individual. Outra dúvida frequente é: eu não consigo, simplesmente não funciona sem açúcar. Eu entendo perfeitamente, né? O paladar se acostuma. Mas a boa notícia é que ele também é treinável. Comece devagar, reduzindo a quantidade gradualmente, como sugeri. Dê uma chance de algumas semanas para suas papilas gustativas se adaptarem. Muitos se surpreendem ao descobrir o verdadeiro sabor do café. Para os homens que me dizem: ah, doutora, se eu já tomo meu remedinho, o Tadalafila, e resolve, eu explico que uma coisa não exclui a outra. Cuidar da saúde vascular de base do seu endotélio pode, na verdade, otimizar a resposta ao medicamento. O remédio funciona abrindo a porta para o sangue entrar, mas se o fluxo sanguíneo que chega até essa porta já estiver fraco, o resultado não será o ideal. E se você é do time que simplesmente não gosta de café? Sem problemas. O chá verde, especialmente de boa qualidade, pode ser uma excelente alternativa, pois também é rico em compostos que demonstraram ter benefícios para a função vascular e a saúde endotelial. Ao longo dos anos, acumulei algumas histórias que ilustram bem o impacto desses pequenos ajustes. Lembro-me do Sr. Roberto, um engenheiro de 68 anos, muito metódico e que se descrevia como viciado em café com açúcar, tomando várias xícaras ao longo do dia para se manter focado. Ele estava frustrado com a inconsistência de suas ereções. Propus a ele o desafio de mudar. Ele trocou as várias xícaras por apenas uma, pela manhã, seguindo o ritual da água e da espera, e eliminou o açúcar. No início ele achou difícil, mas persistiu. Depois de cerca de um mês, ele retornou ao consultório e relatou não só sentir uma disposição mais estável ao longo do dia, sem os picos e quedas de energia de antes, mas também notou uma melhora significativa na qualidade das suas ereções matinais, algo que ele não via há anos. Outro caso que me marcou foi o de Jorge, um advogado de 72 anos, que sofria bastante com ansiedade de desempenho. O simples ato de tomar café logo ao acordar já o deixava pilhado, e essa agitação o acompanhava para os momentos de intimidade. Ao adotar a prática de adiar o café para depois das 9 da manhã, ele notou que se sentia muito menos agitado, mais centrado. Essa calma, segundo ele, pareceu ajudar enormemente na sua confiança e, consequentemente, na sua performance. São apenas 2 exemplos, e os resultados são individuais, mas eles mostram como o corpo pode responder bem quando oferecemos as condições certas. É meu dever como médica ser transparente sobre os limites do que sabemos. Existem estudos, principalmente observacionais, que associam o consumo moderado de café, geralmente entre 1 e 3 xícaras por dia, a um menor risco de disfunção erétil. A hipótese é que isso se deva justamente à sua ação protetora na saúde vascular. Contudo, é fundamental entender que a associação não é a mesma coisa que causa e efeito.
não podemos afirmar que o café causa a melhora, apenas que há uma correlação em alguns grupos populacionais. A fisiologia do óxido nítrico e a ação dos antioxidantes do café no endotélio são mecanismos plausíveis, mas a verdade é que os resultados variam enormemente de pessoa para pessoa, dependendo da sua genética, do seu estado de saúde geral e de todos os outros hábitos de vida. Portanto, encare este conteúdo como ele é: educativo, uma nova perspectiva para você conversar com seu médico, e não como uma substituição para uma avaliação completa e individualizada. A disfunção erétil é multifatorial e precisamos investigar todas as peças do quebra-cabeça. Antes de concluirmos, e isso é de extrema importância, preciso deixar alguns avisos de segurança muito claros. É fundamental, e eu repito, fundamental, que homens com condições pré-existentes como arritmias cardíacas, pressão alta não controlada, quadros de gastrite severa, refluxo gastroesofágico significativo ou insônia crônica, conversem abertamente com seus médicos especialistas antes de fazer qualquer mudança no consumo de café. A segurança vem sempre em primeiro lugar. Além disso, fique atento aos sinais do seu corpo. Se ao tomar café, mesmo da forma que sugeri, você sentir palpitações fortes, uma aceleração desproporcional do coração, dor no peito, tontura forte ou uma sensação de desmaio, suspenda o uso imediatamente e procure uma avaliação médica. E, por fim, um lembrete crucial: a disfunção erétil, especialmente se ela aparecer de forma súbita, como se um interruptor tivesse sido desligado, sempre precisa ser investigada por um profissional. Ela pode ser o primeiro sinal de um problema vascular mais sério, como uma doença cardíaca, que ainda não se manifestou de outra forma. Não ignore esse sinal. O que você achou dessa nossa conversa? Essa abordagem sobre um hábito tão comum fez sentido para você? Eu gostaria muito de saber sua opinião. Se fez sentido, comente aqui embaixo com o número 1. Se não fez, se você discorda ou achou que não se aplica a você, comente com o número 0. E se puder, me diga de qual cidade você está falando. Eu gosto de saber até onde nossa conversa chega. Se você acredita que este vídeo pode ajudar um amigo, um irmão, alguém que você se importa, compartilhe com ele. Às vezes, uma informação de qualidade e uma nova perspectiva podem ser o primeiro passo para uma grande mudança. Lembre-se, o objetivo é a consistência, não a intensidade. É sobre fazer pequenas melhorias sustentáveis que, somadas, criam uma saúde mais robusta e uma vida com mais qualidade e dignidade. Seu corpo tem uma memória incrível e, muitas vezes, ele só precisa do estímulo certo para lembrar como responder. Cuide-se bem.